Hoje, Força Contagiante, o personagem que nós escolhemos para ministrar com os irmãos é Neemias. Então, abra, por favor, sua Bíblia em Neemias, capítulo 1, versículo 4. Neemias, capítulo 1, versículo 4. O único texto que nós vamos botar na tela é o texto base. Os demais textos que vamos citar estarão dentro do livro de Neemias. Por isso eu te desafio a permanecer com a Bíblia aberta em Neemias, para que você possa acompanhar as demais leituras. Neemias capítulo 1, versículo 4, diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez conosco nesse dia, Pai. Pelo culto maravilhoso que tivemos hoje pela manhã, pelo primeiro culto da noite às 17h30, e agora por esse momento às 19h30. Somos gratos ao Senhor por tantas bênçãos que o Senhor tem dado a nós, tantas vitórias que o Senhor tem dado a nós como igreja. Agora, Pai, nós queremos nos render ao Senhor, e queremos pedir em nome de Jesus, que o Senhor fale, que o Senhor ministre, que o Senhor haja, Pai, de uma forma sobrenatural na nossa vida, e que o Senhor fale ao nosso coração, Deus, uma mensagem que precisamos ouvir. Deus, no nome de Jesus, dê atenção aos teus filhos, e dê força, Pai, diante de tudo que eles vão viver a partir de hoje, em nome de Jesus, amém. Para pensar um minutinho o seguinte: quando é que você mais precisa de força? Já parou para pensar? Em qual circunstância você mais precisa de força? Você precisa de fazer muita força para tirar uma soneca depois do almoço? Não, né, gente? Soneca depois do almoço é tudo de bom. Eu brinco que, para mim, para eu dormir, não preciso nem da cama, gente. Só preciso de um lugar para eu me esticar. Eu deitei e dormi. Eu sou boa de sono. Dorme em pé quase. Não precisa fazer esforço para dormir. Você precisa fazer esforço, um esforço sobrecomum para tomar um sundae de chocolate? Não precisa fazer esforço. Você precisa de força quando os seus limites são desafiados, quando você precisa transpor alguma coisa muito difícil. Você precisa de força para enfrentar circunstâncias que você não enfrenta na passividade. É justamente por isso que nós escolhemos Neemias para ser hoje o nosso personagem de reflexão. Porque Neemias estava diante de uma situação que exigiria dele muita força. Apenas para te situar, Neemias está vivendo num contexto do reinado da Pérsia, né? Logo depois da morte de Salomão, o filho de Davi. Lembra o Salomão? Todo mundo lembra do Salomão, porque ele tinha 1000 mulheres, né? É, um rei sábio. Sábio, 700 mulheres, 300 concubinas, expandiu, 1000 sogras. Expandiu o reino de Israel. Não sei se era tão sábio, mas tudo bem. Não era tão sábio, porque ele teve essa mulherada toda, uma filharada danada, mas quando ele morreu, o que é que os filhos fizeram, gente? Brigaram, né? Foi uma confusão, a disputa do trono, e aí o reino de Israel foi dividido. Levantou-se um cara lá chamado Jeroboão, e não gostou do Roboão, que era o filho do Salomão, nunca vi tanto ão na minha vida, e falou: vou fazer uma rebelião. E aí dividiu o reino. O reino de Israel ficou dividido em dois: reino do norte, reino do sul. Reino do norte com 10 pessoas, com o reino do norte, 10 tribos. 10 tribos com Jeroboão. Com Jeroboão. E o reino do sul, 2 tribos com Judá. Pelo visto, Jeroboão era meio discípulo de Lula, tinha uma lábia muito boa, levou 10 tribos com ele, a galera. O reino do sul... Que é isso, companheira? O reino do sul ficou com 2 tribos só. O reino do norte, todos os reis que governaram o reino do norte, do norte. Depois da divisão do reino, foram maus aos olhos do Senhor. Desviaram, persuadiram o povo a seguir os outros deuses. E aí Deus ficou irado com eles e mandou a Síria tomar aquele povo cativo para ver se endireitava aquele povo. Levou o reino do norte cativo. No reino do sul, Judá, capital Jerusalém, uns reis eram bons, outros reis eram maus. Uns chamavam o povo para servir a Deus, outros desviavam dos caminhos do Senhor. Ficou nessa lenga-lenga. Deus teve um pouquinho mais de misericórdia, mas lá pela santa Deus se encheu com aquilo também, mandou a Babilônia tomar o reino do sul cativo. Aí a gente está lendo, nesse tempo, nós estamos falando da época de Daniel. Lembra Daniel, lá com Nabucodonosor? Ele era o momento em que Judá estava sendo levado cativo pela Babilônia. A
Aí a Babilônia ficou Nabucodonosor, ficou o filho dele, mais o neto dele. E aí, daí um pouquinho, a Pérsia vem e toma tudo que era da Babilônia. O que era da Babilônia, a Pérsia conquistou. O rei persa conquista tudo, conquista todo aquele poderio da Babilônia, que era enorme, era fortíssimo, conquista tudo, domina tudo, leva cativo alguns, e dentre eles, um deles que cuidava junto com o rei da Pérsia, era Neemias. Neemias era copeiro do rei, o nome do rei era Artaxerxes. Isso. Ou seja, tem que falar devagar para a gente não embolar, né? Artaxerxes. É bom nome para botar em filho, claro, melhor Eliende para botar no seu filho. Muito bem, Artaxerxes, é aí que está o Neemias. Neemias está lá na Pérsia. E ele é um exilado judeu, lá do povo de Israel, da tribo de Judá, lá com o capital em Jerusalém, que foi levado cativo pela Babilônia, e que agora está cativo pela Pérsia. Neemias é um desses caras. Só que Neemias, a história não conta por quê. Ele devia ser um camarada bacana, ele está servindo na corte do rei. Ele tem um alto cargo na corte do rei da Pérsia. Ele não é um exilado que está vivendo como escravo, ele está bem na fita. Ele está muito bem, ele está lá servindo como copeiro do rei, mas um belo dia que ele está lá servindo como copeiro do rei, não é só um garçonzinho qualquer, ele era alguém da confiança, ele era um alto oficial. Era alguém que era da confiança do rei, tanto é que o copeiro tinha a função de experimentar a comida antes do rei, para que o rei não pudesse morrer por envenenamento. Então o copeiro tinha que ser alguém da confiança pelo seguinte, ok, ele não morre pelo envenenamento, mas ele participava da mesa do rei, onde o rei tinha os seus negócios, a sua conversa, onde o rei tinha as suas estratégias, e se não fosse alguém da confiança do rei, ele poderia simplesmente delatar tudo. Muito bem. E aí, um belo dia, Neemias está lá tranquilo, no seu palácio, no palácio do rei Artaxerxes, e aí chega um camarada chamado Anani, e fala bem assim, Neemias, vim trazer umas notícias para você lá de Judá. Olha, a situação lá é terrível. Terrível. O negócio está tudo devastado, Jerusalém está toda queimada, os muros destruídos, só tem ruínas, o pessoal que está morando lá está vivendo em miséria, é um desastre total. Imagina, o que era isso, você ouvir isso? É a mesma coisa que você, que viveu sua vida aqui em Vitória, que tem memórias nesse lugar, de repente alguém chega para você e fala bem assim, olha, Anelisa, destruíram Vitória. Rapaz, jogaram uma bomba lá em Vitória, Vitória está toda destruída, aí você vê a Pedra da Cebola, não existe mais, destruíram o Parque Pedra da Cebola, destruíram o Parque Moscoso, Anelisa. Você lembra lá quando você ia com seu avô passear de carrinho, que tinha os macaquinhos, você comia pipoca colorida, acabou, destruíram tudo. Lembra da primeira igreja Batista Goiabeiras? Primeira igreja Batista Goiabeiras está no chão, não tem nada mais. Você lembra daquela churrasqueira maravilhosa onde fazia os churrascos? Acabou, Anelisa, a churrasqueira. Acabou. A praia de Camburi, Anelisa, aquela praia de águas límpidas, cristalinas. A praia está poluída, isso nunca se pensou na história do país. E agora, como você vai dar um mergulho naquela água límpida de Camburi? Tudo arrasado em Vitória. Como que você ia ficar, meu irmão? Você ia ficar chocado. Eu, pelo menos, porque eu amo Vitória, eu amo Vitória. Muitos não sabem, mas eu sou capixaba, tá, gente? Nascida em Vitória. Esse sotaque mineiro é só uma adoção. E você vai ficar entristecido. Por quê? Porque as suas raízes estão aqui, a sua história, a sua vida. E quando a Anani conta isso, aquilo toca o coração de Neemias. É interessante que Neemias podia ter pensado assim, eu não estou lá, eu estou aqui, no palácio do rei, comendo banquete de rei, sentado na mesa do rei, dormindo em cama boa, estava todo confortável, estou na minha zona de conforto. Para quê? Para quê? Não, dizer um negócio para você, eu tenho mais o que fazer, filho. Rapaz, eu tenho outras coisas para fazer. Só que nesse momento, Deus dá a Neemias algo diferente. Neemias se comove com aquilo. Neemias se comove, se transforma em um grande líder, e já dando o spoiler da mensagem, Neemias se levanta, constrói e reconstrói os muros de Jerusalém em 52 dias. Um copeiro, imagina você, construindo os muros de uma cidade. Não é muro de uma casa não, irmão. É muro de uma cidade. E muro para aguentar guerra. Em 52 dias. E esse homem, tocado pela mensagem de Anani, foi um homem com uma força sensacional. Alguém que podia ter simplesmente cruzado os braços, mas ele foi tomado por uma força totalmente contagiante. Uma força que fez a diferença na sua geração. E se Neemias não tivesse atendido a isso,
talvez ninguém nunca saberia quem era Neemias. Mas por causa da força de Neemias, a história de Neemias é contada até hoje, aqui em Vitória, na Pílio Goiabeiras. E eu queria falar hoje para você que está diante de um desafio que exige força. Sua questão hoje não é deitar para tirar um soninho. Você tem alguma coisa que, pelo contrário, tira o seu sono. Você está diante de um obstáculo grande, talvez não tão grande quanto Neemias, mas você vai precisar de força para superar. Eu quero mostrar, eu e o pastor Eliane queremos mostrar para você nessa noite algumas atitudes de Neemias que mostram que ele tinha essa força contagiante. A primeira atitude de Neemias é que a força de Neemias se manifestava em uma atitude de quebrantamento. Neemias capítulo 1, de 4 a 11, você vai ver que quando Neemias recebe a notícia, o que Neemias faz é lamentar, chorar, jejuar durante vários dias. E o que é mais interessante é que a Bíblia relata a oração de Neemias. E quando Neemias ora, Neemias fala assim: Senhor, o Senhor é um Deus grande e misericordioso. Olha para a oração que o teu servo está fazendo, porque eu e a casa do meu pai temos pecado contra ti. É interessante que Neemias se inclui na conversa. Neemias não estava em Jerusalém. Neemias não teria o principal culpado por tudo que aconteceu. Mas Neemias se inclui dizendo: eu pequei. Neemias não vira e fala assim: Senhor, olha os pecados dos políticos do Brasil, eles é que são corruptos. Não, Neemias diz: Senhor, eu e a nação somos corruptos. Neemias olha e diz: Senhor, eu e a casa de meu pai pecamos contra o Senhor. Neemias se inclui em tudo. Neemias não exclui a responsabilidade dele. Neemias não procura bode expiatório. Neemias não procura pessoas a quem jogar a responsabilidade. Neemias assume a responsabilidade. Sabe quando? Por meio de um quebrantamento. Neemias se quebranta diante de Deus. Neemias chora, Neemias ora, Neemias jejua. E nesse momento ele diz: eu e a casa de meu pai pecamos contra o Senhor. Neemias entende que ele é parte do problema, ele assume as suas responsabilidades. Ele quebrou do seu coração e fala: Senhor, eu reconheço que eu também pequei. O grande desafio, irmãos, é que quando nós estamos diante de um obstáculo, nós tendemos a jogar a responsabilidade para os outros e nos eximirmos de responsabilidade. Então, geralmente, a gente está com um problema no casamento, a gente fala o quê? Senhor, mas esse marido peste está pecando. Por que você não trabalha aqui na vida desse homem? O Senhor tem que trabalhar na vida dele, Senhor, porque eu sou uma bênção. Eu sou uma mulher de Deus, uma mulher maravilhosa. Mas essa peste desse homem que o Senhor colocou na minha vida, isso é uma tentação, Senhor. Não é assim que as pessoas fazem? Ou não? Estou brincando, estou falando mentira, irmão? Está falando mentira? Não, a gente não se coloca. A gente está passando problema lá no trabalho, a gente fala: mas Senhor, mas aquele chefe meu, Jesus, aquilo ali veio enviado do meio do inferno, Senhor, aquele homem. Quando aquele homem se levanta na mesa dele, eu já penso assim: Satanás se levantou. Não é não? Você não se inclui. Sempre a responsabilidade do outro. Né? Senhor, mas esse governo, Senhor, sangue de Jesus tem poder na nossa vida. Esse governo, Jesus, é o responsável por todo o sofrimento que nós estamos vivendo. Acaba com esse governo, meu Deus, que aí nós vamos ser libertos. Não é assim não que a gente fala? Não é assim não? A culpa é nós não assumimos. Desde sabe Adão, por quê? a conversa é a mesma. Sabe por que a gente não se quebranta, irmãos? Porque nós achamos que a força se manifesta num coração altivo e orgulhoso. A gente acha que gente forte é gente que fala assim: eu sou uma bênção, eu sou de Deus mesmo. Neemias podia falar isso. Olha para você ver como eu sou um homem piedoso. Todo mundo lá de Judá que pecou está lá. Olha como é que está o povo que pecou. Olha lá. Mas eu sou uma bênção. Olha onde Deus me colocou. Deus me colocou por cabeça e não por cauda. No meio disso tudo, Deus me preservou e me trouxe para o palácio do rei, porque eu sou uma bênção. Aqueles pecadores miseráveis estão lá pagando seus pecados. Pesa mesmo, Deus, a mão neles. Só que, na verdade, a força, quando nós falamos de força vinda de Deus, não se manifesta por um coração altivo, mas se manifesta por um coração quebrantado. Quanto mais quebrantado eu for, mais forte eu serei. Quanto mais meus joelhos estiverem dobrados diante de Deus, mais força eu vou ter. Tem uma frase que diz o seguinte, de Thomas Brooks: o coração quebrantado é o único coração sadio. Logo, o coração de pedra é um coração doente.
um coração que precisa de ajuda, um coração enfermo. E se você acha que a sua altivez é sinal de força, deixa eu te dizer, você está muito enganado. A sua altivez é o sinal da sua maior fraqueza, e aí será o seu maior fracasso. E a Bíblia diz, porque Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes Deus concede a sua graça. A Bíblia diz, porque a soberba precede a queda. A soberba precede a queda. Segunda força de Neemias, segunda atitude de Neemias que manifestava a sua força. A força de Neemias se manifestava em uma atitude de compaixão. Olha o que aconteceu aí no versículo 3 do capítulo 2. Versículo 3, capítulo 2, com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como eu estaria triste, ou como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Sabe, queridos, a força de Neemias se manifesta por uma atitude de compaixão. Neemias não se sente confortável na sua situação. Neemias se sente comovido com a situação dos irmãos. E quantos de nós estamos vivendo num mundo frio? E parece que cada vez mais o mundo se permanece ainda mais frio, mais difícil. Nós já não temos mais dor com quase nada. Vemos videozinhos do Estado Islâmico decapitando pessoas e achamos isso normal. Aqui, esse vídeo aqui, o cara metralhando o outro aqui, olha só. Rapaz, é mesmo, o pessoal está sofrendo, e como se nada te atingisse. Ligamos a TV, Cidade Alerta da vida, vemos aquelas notícias, fulano foi assassinado com 199 facadas e um canivete, e olhamos para aquilo e falamos assim, não, é normal isso, já não move mais, já não mexe mais com a gente isso. Quando que a gente assusta, sabe quando a gente tem se assustado? Quando vem um caso de tão ruim, ele sobressai aos piores. Mãe joga menino do 11º andar, nossa, você viu? E aí vira notícia nacional. As diversas catástrofes que estão acontecendo estão nos deixando insensíveis, estão tirando de nós a compaixão, estão tirando de nós esse sentimento de sofrer com a dor do outro. Compaixão é isso, querido, é sofrer com a dor do outro. E às vezes, sabe aquele chefe que te percebe, que é chato e tudo mais? Talvez ele seja um homem que esteja passando por problemas no casamento. Se você tiver compaixão, você pode ajudá-lo. Sabe aquele colega seu, que você não aguenta ele? Talvez ele já tenha sido tão rejeitado na vida, que ele não sabe o que é ter amizade. A nossa ótica tem que mudar para uma ótica de compaixão pelas pessoas. A nossa vida tem que refletir compaixão, e Jesus fazia isso. Quando Jesus via as multidões, pode ler, Jesus via as multidões e se compadecia delas. E assim tem que ser a nossa atitude. Nossa atitude é de tanta frieza que nós não demonstramos compaixão nem dentro de casa. Vai sair no boletim semana que vem, era um boletim que nós tínhamos preparado para hoje, a pastoral, mas em virtude do dia da esposa do pastor, fizeram uma homenagem, às esposas de pastores, então essa pastoral vem domingo que vem, que é pelo fim da violência contra a mulher. Nós vivemos no estado mais violento contra a mulher da nação. O Espírito Santo é o estado mais violento, onde a mulher sofre mais violência na nação. Os casos mais graves estão no Espírito Santo. E aí eu pergunto, gente, não temos compaixão nem dentro de casa? E sabe o que é curioso? Que o Espírito Santo também está num primeiro lugar no ranking, numa outra categoria. O Espírito Santo é o estado mais evangelizado da nação. Isso funde meus neurônios, não consigo. Minhas sinapses ficam complicadas, ficam prejudicadas. Como que pode? Minhas sinapses. Traduza, pelo menos para mim. Os irmãos entenderam. Os processos de transmissão. Sei lá, acho que eu posso estar falando bobagem, mas não é, gente. Marcelo, sinapses não são os processos neurais, né? Não, deixa aqui. Enfim. Continua. Enfim, eu quero dizer que isso funde minha cabeça. Como é que pode o estado mais evangelizado da nação ser o mais violento contra a mulher? E aí a gente não tem compaixão nem dentro de casa. Porque tem gente também que fala assim, não, ainda bem que isso não é na minha casa, nunca bati na minha mulher. Mas acha que violência é só bater. Violência física é uma das violências possíveis.
Mas existem outras. Violência psicológica é violência também. E violência psicológica se manifesta por humilhar a mulher, ameaçar a mulher. Se você não fizer isso comigo, eu vou fazer isso com você. Isso é violência. Se você não fizer assim, eu vou fazer assado. Isso é violência, humilhar, coagir, impedir de sair. Não, você não vai para a igreja não, porque eu não quero que você vá para a igreja. Não, você não vai sair no shopping. Não, você não vai sair com essa roupa, não vou deixar você sair com essa roupa. Isso é violência, xingar, humilhar, diminuir, denegrir, falar, você está feio, você está gordo, você não vale nada, você não é isso. Isso é violência moral. Violência sexual, obrigar a mulher a se submeter a um tipo de ato sexual que ela não deseja. Isso é violência contra a mulher. Não, você vai fazer isso não, não vou procurar prostituta na rua. Isso todos os lares do Espírito Santo estão aí. Todos os lares não, né? A maioria dos lares do Espírito Santo estão sofrendo isso para poder estar no primeiro lugar no ranking. Violência patrimonial, explorar os recursos financeiros ou os bens da mulher, isso também é violência. E aí muitas vezes a gente sabe que alguém está cometendo violência e não faz nada, a gente se cala. Às vezes tem gente que vem falar com você, amigas que vem falar, estou sofrendo violência, e você fala bem assim, vamos orar. Orar, irmão. Até quando a igreja vai se calar diante dessas temáticas? E acaba se escondendo atrás de uma situação muito simples, né? Muito bacana. Vamos orar. Se esconde atrás disso. E agir fica onde? Eu gosto da expressão da oração, que é orar mais ação. Agir fica onde? Sabe, queridos, ter compaixão é algo indispensável a quem tem uma força realmente de Deus na sua vida. Olha o que diz essa frase. Não há melhor exercício para o coração do que abaixar-se e levantar os outros. Compaixão é isso. Tem alguém que está caído? Na sua família, na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua escola? Se abaixe e levante alguém. É essa a ideia de compaixão para você. Terceiro lugar, a terceira atitude de Neemias que manifestou sua força. A força de Neemias se manifestava em uma atitude de ousadia. Neemias ora ao Senhor, apresenta-se diante do rei. O rei vira para ele e fala, por que você está tristinho, Neemias? Neemias fala porque ele está tristinho. E aí o rei fala, o que eu posso fazer para ajudar a melhorar a sua tristeza? Olha que rei legal. Neemias ora ao Senhor e fala, Jesus, me dá uma luz agora, e responde para o rei. Sabe o que Neemias responde para o rei? Olha lá no versículo 5. 2:5. Se for do agrado do rei, o seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-la. Traduzindo para nós português hoje, sabe o que Neemias pediu? Neemias pediu uma licença sem vencimento, remunerada, e pediu ainda o patrocínio do rei para a sua empreitada, gente. Olha para você ver que homem ousado. Ele vira e fala, rei, primeiro eu preciso de uma licença sem vencimento, eu preciso voltar lá para a minha terra. Quanto tempo você vai demorar? Não sei. Vou voltar, rei. Segundo, eu preciso que o senhor me dê o material. Né? Não é só que o senhor pague o meu salário, não, rei. Eu preciso que o senhor me dê o material para fazer aquilo que a minha terra está destruída lá. Então eu preciso de madeira, preciso de pedra, preciso disso tudo. Ou seja, o senhor não só vai me liberar, não só vai me dar o meu salário, como também o senhor ainda vai me dar o material e vai ser o patrocinador da obra. O cara era ousado demais, gente, para fazer um negócio desse. Imagina você chegando para o seu patrão, falando, e aí, chefe, precisamos de uma conversa com o senhor aí. Estou meio triste. O que foi, pai? O negócio é o seguinte, preciso que o senhor me dê umas férias aí de uns 10 anos. Quanto tempo, né? Não sei, queria uns 10 anos. Mas assim, paga tudo, sem INSS, com direito a 13º, com tudo direitinho. E assim, eu estou indo construir uma casa, sabe? Mas para eu construir a casa, eu precisava que o senhor comprasse material também para mim. E que o senhor me desse material. Eu pode achar que a mão de obra é minha, mas o material o senhor me dá também. E o patrão olhasse para você, só isso, meu querido, claro que eu te dou. Olha só, gente, a ousadia de Neemias, foi isso que Neemias fez com o rei Artaxerxes. Muito bem. Claro que nós estamos enfeitando muito a história do Neemias, né, gente? Nós estamos colocando as coisas de uma forma bastante exagerada para poder você entender, né? A gente poder conversar sobre isso. Mas o fato é que Neemias foi ousado. Neemias tinha um objetivo, ele queria ser usado na reconstrução, e quando precisou dar um passo de fé, ele deu. Neemias não só orou ao Senhor, Neemias buscou o Deus dos céus, mas ele buscou o rei da terra também. Ele busca o rei do céu, mas ele busca o rei da terra. Ele procura o recurso do céu, mas ele procura o recurso da terra. O problema é que hoje a gente está vivendo uma geração de crente que acha que a gente tem que transitar só no sobrenatural, já viu? É só o sobrenatural, a gente transita
Nessa geração de cristãos hoje, a gente quer viver só o sobrenatural. A gente quer derrubar o muro de Jericó sem precisar ficar dando um monte de volta em volta dele. É ou não é, gente? A gente quer atravessar o Mar Vermelho sem lembrar que tem um deserto todo até a gente chegar no mar. A gente quer viver os milagres, a multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, mas a gente não quer entregar os 5 pães e 2 peixinhos. É ou não é, gente? Nós vivemos uma galera que hoje só quer viver a parte do buscar o Deus dos céus, mas a gente não tem ousadia para fazer aquilo que compete a nós. Olha para os milagres para você ver. Deus é um Deus que trabalha a autonomia do ser humano. Deus não é um pai que fica mimando a gente, ele trabalha a autonomia. Olha para os milagres na Bíblia e você vai ver que sempre Deus faz o sobrenatural, mas o natural ele deixa por nossa conta. Olha para você ver. E aí tem algo que eu aprendo demais, que é o seguinte. Observa que Neemias era copeiro. Provavelmente o treinamento que Neemias teve foi um treinamento na mesa do rei, vendo o rei agir. Mas Neemias não fez faculdade de engenharia, de administração, de estratégia de negócio, não fez nada disso. Mas foi exatamente na adversidade que Deus desponta em Neemias um talento que ele jamais poderia imaginar que tinha. Os problemas fazem isso com a gente. Quando acontece um problema, ou a gente se encolhe, ou a gente tira a força de onde a gente nem imaginava que tinha. E aí, tem uma frase de Homero, que diz o seguinte: a adversidade possui o efeito de despertar talentos que em circunstâncias favoráveis permaneceriam adormecidos. É na adversidade que a gente descobre como vencer certas lutas. É na adversidade que a gente descobre como que a gente vai ter, quais talentos que a gente tinha e nem sabia que tinha. É na adversidade que a gente descobre que nós somos mais fortes do que aquilo que a gente imaginava que era. É na adversidade que a gente descobre, querido, que nós podemos ir muito além. E se não tivesse adversidade, a gente simplesmente cruzaria os braços e continuaria sendo copeiro do rei. Nada demais aconteceria. Olha outra frase aí, essa do pastor Eliender. Em Cristo, não vivemos uma vida longe de conflitos, mas nele adquirimos uma habilidade especial para enfrentá-los. A gente não vai viver sem conflitos, mas Deus nos dará habilidade para enfrentá-los, ousadia para enfrentá-los. Quarta atitude de Neemias. A força de Neemias se manifestava em uma atitude de superação. Gente, quando a gente está bem intencionado, como era o caso de Neemias, Neemias estava com uma boa intenção. Ele estava com tão boa intenção que ele conseguiu se desprender a ponto de abrir mão do seu lugar no palácio, ir para uma cidade destruída. Pensa, gente, a cidade estava destruída, não tinha hotel lá não, para ele ficar, era tudo ruínas. Quem estava lá eram miseráveis, tinha fome na cidade, tinha destruição. Neemias sai do palácio do rei para poder varar lá em Jerusalém destruída. Ele estava desprendido, ele estava com boa intenção, ele estava movido por um sentimento nobre. E a gente, quando está movido por esses sentimentos nobres, a gente tende a achar bem assim: nossa, eu estou com tão boa intenção, que todas as portas vão se abrir para mim, né? Igual a porta do elevador, você vai chegando, o negócio vai abrindo, a gente acha que vai ser assim, né? Porque eu estou bem intencionado. E aí, quando a gente se depara com um obstáculo, a gente tende a falar: mas Jesus, eu estou com um coração tão puro. Gente, olha o que aconteceu com Neemias. Neemias encontrou 3 camaradas perturbados, está lá no capítulo 2. Capítulo 2, versículo 19, 10, 19 e 20. O nome dos camaradas é o seguinte, versículo 10. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando souberam que alguém estava interessado no bem dos israelitas. Eram 2. Aí versículo 19. Quando, porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, e Gesem, agora já são 3, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo aí? Então, estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos, nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte, nem direito legal sobre Jerusalém, respondeu Neemias aqui. E em sua história, disse Neemias, não há nada de memorável que favoreça vocês não têm nem moral para dizer, então fica quieto. Foi mais ou menos isso que Neemias fez. Mas olha só, esses caras, Sambalate, Tobias e Gesem,
Os caras não eram fáceis, os caras eram muito perturbados. Porque eles ficaram irritados porque alguém queria o bem dos judeus. Eles ficaram irritados com a boa intenção do outro. E eles começaram criticando, vocês vão fazer isso? Né? Depois eles começaram a zombar, eles cresceram mais, vocês não são nada, vocês vão desconstruir coisa nenhuma. Você vai ver, tem oposição deles no capítulo 2, 4 e 6. Tem oposição dessa turminha aí. Vocês não são nada, esse murinho que vocês vão construir, vai vir uma raposa e vai derrubar, começou a zombar. Depois, não satisfeitos com a zombaria, porque a zombaria não abateu Neemias, eles começaram a se preparar para atacar, como se fosse uma guerra, o povo que estava restaurando com Neemias. Tanto que Neemias teve que se precaver e botar uma espada na bainha de cada trabalhador, para que eles não fossem acometidos por uma emboscada. Olha para você ver como é que os caras eram perturbados. Sabe o que acontece para a gente? O que isso traz para a gente, irmãos? Nós precisamos aprender a superar. Porque não é porque você está bem intencionado que tudo vai dar certo. Não é porque você está bem intencionado que não haverá oposição. Não é. Você pode estar bem intencionado, fazendo tudo certo, agindo no amor de Jesus e se levantar umas perturbações para tirar você do foco. A gente tem que aprender isso, porque às vezes a pessoa sai do culto, né, falando, agora eu vou com a força de Neemias, e eu vou restaurar a minha família, vou reconstruir os muros da minha família, amanhã eu vou fazer um café da manhã para o meu marido, vou botar tudo que ele gosta, né? Faz mesmo. Aí ela prepara, quando ela chega feliz da vida, pronto, eu estou bem intencionada, Deus vai fazer um milagre, e ela prepara tudo com amor, com carinho, com oração, e quando chega o infeliz, o marido vira e fala, o que você quer? Está fazendo isso para quê? Cavalo. Comprou alguma coisa no cartão, vai querer que eu pague? Está trazendo café e a nota agora. Cadê? Colocou veneno nisso aí? Não é não, gente? Aí você chega feliz no seu trabalho, fala, hoje eu vou contagiar as pessoas com o amor de Deus, né? E a pessoa, lá vem a crente enjoada, perturbada, sai daqui, estrupício, não é não? A gente fica triste, Aí depois fica, será mas que Deus... é isso mesmo? Será que Deus me chamou para poder levar café na cama para o marido? Amém. Será que Deus estava falando comigo mesmo, Jesus? A gente tende a, diante do obstáculo, fazer o quê? Recuar. Porque quando está bem intencionado, a gente fala bem assim, eu estou bem intencionado, gente. Neemias podia ter dito o seguinte, gente, é o seguinte, eu estou sem paciência com vocês aqui, gente, vocês me ajudam aí. O povo está meio dividido, Sanballat, Tobias e Gesem, esse povo aí vindo atrás de mim. Vocês querem saber? Se vocês quiserem me ajudar, então nós vamos fazer, mas se não quiser, eu estou voltando. Estou voltando lá para Xerxinhos. Xerxim, lá o rei Xerxim, está me esperando lá. E eu vou voltar, vou voltar para o palácio. Mas não! Uma das coisas que a gente precisa aprender, queridos, é o seguinte, você conhece a grandeza de um homem por sua perseverança. Perseverança, persistência, insistência, continuar no caminho. Mas tem um monte de coisa contra, mas continua. A direção está certa, continua. A direção está errada, seja humilde para voltar atrás e pegar o caminho certo. Se a direção está certa, vai em frente. Mas está vindo oposição, mas vai em frente, irmão. Irmão, não duvide do chamado que Deus colocou na sua vida quando a oposição se levantar. Você precisa estar preparado para ela. Você precisa estar preparado. E você precisa aprender que é nessa hora que você cresce mais, ou pelo menos deveria crescer. A gente precisa aprender que na hora que o obstáculo surge, é que a gente se torna atleta de ponta. Exatamente. Qual é o atleta que sobe no pódio e levanta troféu? Quem superou tudo. Quem superou as adversidades no caminho. Porque aqueles que não superaram, ficaram para trás. Quem supera, chega no pódio. Quem não supera, fica só avistando de longe a recompensa. O Rubem Alves tem um texto que eu gosto muito, chama A Pipoca. E ele usa a metáfora do milho de pipoca para poder falar sobre a nossa vida. E ele diz assim que o milho de pipoca é um negócio sem gosto, duro, não é não? Você consegue comer um milho de pipoca cru? Bota sal no milho, só um milho. E come, você vê. Vai quebrar a sua dentadura, vai fazer a alegria dos dentistas, né? Vai quebrar aquele, como é que é o nome? Aquele pivô seu, vai soltar, você tentar. Ainda existe isso. Se você tentar comer, porque o milho de pipoca cru, gente, só a galinha que dá conta daquilo, nem ninguém dá conta daquilo. Mas quando ele é colocado no fogo,
aí ele vira que a coisinha gostosa, que todo mundo gosta. Da criança mais novinha até o adulto, todo mundo saboreia uma pipoca com alegria. Mas para virar pipoca, teve que passar no fogo. Gente resiliente, gente forte, passa pelo fogo e fica melhor, vira pipoca. Agora, tem gente que passa pelo fogo e não vira pipoca. Vira o quê? Piruá. Não é não? Não, aqui no Espírito Santo tem outro nome, eu descobri que aqui tem outro nome. Caruá. Caruá. Lá em Minas, porque os capixabas vão falar piruá achando que é peixe. peruá é peixe. São coisas diferentes, mas em Minas chama de piruá. Piruá com I. Mas tudo bem, caruá, piruá, tanto faz. Tem gente que passa pelo fogo, passa pelas adversidades, pelos obstáculos da vida. Em vez de melhorar, piora. fica um trem ruim e só machuca o dente da gente quando está comendo o restinho da pipoca. Tem gente que passa pelos fogos da vida e fala, não viro pipoca, não viro pipoca e não viro pipoca. Eu nasci milho, vou morrer milho e não vai ter fogo que faça eu virar pipoca, porque eu quero morrer milho. Não é não? Resumo da mensagem de hoje. Vira pipoca, irmão. Vira uma pipoca, irmão. O fogo está vindo na sua vida para você virar pipoca, para você virar uma coisa melhor. Mais digerível, mais tratável. Agora aqui, dizer uma coisa para você, não deixa o fogo fazer você ficar virando piruá, porque não tem nada mais decepcionante do que você pegar um saco de pipoca e tá o piruá no fundo, é ou não é, gente? Nossa, é triste. É decepcionante. É decepcionante você ver alguém que passou dificuldades na vida e ao invés de superar e melhorar e se tornar mais resiliente, mais forte, mais competente, a pessoa endurece. Já viu gente assim? Que ao invés de se tornar mais macia, se tornar pipoca, endureceu e virou piruá. Supera, porque Neemias superou. Frank Clark vai dizer, se você encontrar um caminho sem obstáculos, ele provavelmente não levará a lugar nenhum, ou lugar algum. Então, prepara para o obstáculo e quando ele chegar, vira pipoca. 5. Quinta coisa, a força de Neemias, essa força contagiante. Eu tinha que falar uma coisa que eu falei no primeiro culto, para não perder. Não posso perder, que Sheila está me vigiando. Você tem que virar pipoca, sabe por quê, meu irmão? Porque se você virar pipoca, a sua vida será um estouro. Eu deixei o microfone. Eu já não sei aonde que eu estou mais na mensagem agora. Bom, vamos terminar de comer essa pipoca. 5. E vamos. Oh Deus, me dá concentração agora, Jesus. Vamos nós. Gente, a Anelisa faz uns negócios muito engraçados. Porque não tem nem aqui exemplo da pipoca para eu poder lembrar desse negócio. Ela tira umas da cartola assim, em cima da hora, que a gente fica depois sem saber onde eu estava aqui. 5 agora. 5. A força de Neemias se manifestava em uma atitude de agregação. Lá em Neemias 2, 17 e 18, vai dizer o seguinte: então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos, Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para esse bom projeto. Pessoas fortes entenderam que não podem caminhar sozinhas. Pessoas fortes não se isolam, se juntam. Quando você está fraco, é a hora que você precisa mais de juntar gente perto de você. É exatamente na hora que você mais precisa se juntar com pessoas, é na hora que você se sente fraco, na hora que você se sente debilitado. Olha o que diz essa frase do Mateus Henry: o homem é feito para a sociedade e os cristãos para a comunhão dos santos. Nós somos feitos para viver em grupo. Sozinho ninguém vive, irmão.
Não tem como. Ai não, eu não aguento mais essa vida. Eu vou morrer, eu não sei o que eu vou fazer. Vou me trancar no quarto escuro, vou ficar quietinho lá no quarto escuro. Ninguém vai me olhar, ninguém vai me ver. Deixa eu quieto, não quero ver. Irmão, isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Isso não significa força, significa fraqueza. E ainda, John Maxwell vai dizer o seguinte. Certa vez perguntaram ao grande psiquiatra Carl Menninger o que uma pessoa solitária e infeliz deveria fazer. Ele respondeu: sair de casa, trancar a porta, atravessar a rua, encontrar alguém que sofre e ajudá-lo. Você pode olhar para Neemias e ele é o personagem que se sobrepõe na história, mas na verdade, uma das coisas que foi fundamentais para que Neemias pudesse obter sucesso foi o fato que Neemias formou um time. Irmãos, é uma coisa tão elementar, mas que nós temos perdido nos nossos dias. Nós não entendemos o valor de formar um time. Eu falava isso no primeiro culto, que quando a gente atende casais com conflito, eu posso dizer que praticamente 100%, talvez 100% dos casais, sabe qual é o grande problema? Eles não aprenderam a viver como time. Casaram, mas continuam vivendo cada um na sua, cada um com seus projetos, cada um com seus propósitos, cada um com as suas vontades. Eles não entenderam que casamento a gente tem que virar time. Família com dificuldade, não entendeu ainda que a família é um time. Se todo mundo não trabalhar junto, a gente não chega em lugar nenhum. Empresas que naufragam, é porque a equipe ainda não aprendeu a funcionar como time. Igreja que está dividida com confusão, igreja enfraquecida. Vai ver uma igreja enfraquecida e você verá que é uma igreja de gente dividida, igreja faccionada, igreja que todo mundo não aprendeu a funcionar como corpo, como time, não tem cooperação. Neemias conseguiu romper, ele foi forte porque ele formou time. Tem uma mentira na nossa sociedade, que gente forte é autossuficiente. Mentira. Gente fraca se acha autossuficiente. Gente fraca se acha autossuficiente e se esconde atrás dessa pseudo-autossuficiência. Gente forte forma time. Gente forte forma equipe. Gente forte divide tarefa. Gente forte agrega. Gente fraca desagrega. Vamos pensar na vida como um time de futebol, por exemplo. Pensando num dos melhores times do mundo, Atlético Mineiro, por exemplo. Quando a gente pensa num time, a gente pensa na ideia de que todo time tem pessoas que estão ali para defender a ideia de que o time tem que vencer. Imagine você se de repente o goleiro no meio do jogo falasse: estou cansado desse time, gente, não aguento mais não, eu não marco um gol, só fica aqui toda hora, se eu tomar um frango o pessoal reclama comigo, se eu não pegar o pênalti o pessoal reclama comigo, se fizer o gol a culpa é sempre do goleiro, não aguento esse negócio não, eu vou sentar, e deixa o time se virar sozinho. Qual a possibilidade desse time ganhar alguma coisa? Nenhuma. Quando você se isola, todo time que está em volta de você sofre. Quando você se isola como família, todo time que está em volta de você sofre. Todo time toma gol junto. Por isso, a melhor coisa a se fazer, e uma pessoa que tem força, uma força contagiante como Neemias, é agregar pessoas no mesmo foco. Você está com foco homem, você está no foco de comprar o seu apartamento. Se você estiver no foco sozinho, e o resto da sua família não estiver, você não vai conseguir. Se o marido e a esposa tiverem com foco de comprar o apartamento e os filhos não tiverem, você não vai conseguir. O time precisa ter o mesmo foco. Você precisa, com a força contagiante, agregar pessoas com você numa mesma ideia, num mesmo sonho. Para encerrar, a força contagiante de Neemias, ela se manifesta em uma atitude de total dependência de Deus. Você vai ver que a vida de Neemias é regada à oração. Neemias recebe uma notícia ruim, Neemias vai para o joelho, chora e ora diante do Senhor. Neemias vinha os ataques dos opositores, Neemias ia para o joelho e ora ao Senhor. Está difícil o trabalho está parecendo quase intransponível, o obstáculo é grande demais, Neemias vai e ora ao Senhor. O muro está sendo concluído, Neemias celebra, glorifica, adora ao Senhor. A vida de Neemias é uma vida de dependência de Deus. Irmão, vou dizer uma coisa para você, você quer ter uma força contagiante? Você precisa descobrir o valor da dependência de Deus. Se você quer ter uma força contagiante, capaz de superar obstáculos, capaz de vencer barreiras, capaz de romper desafios quase intransponíveis, você precisa aprender o valor da dependência de Deus, você precisa aprender o valor da oração. Mas sabe o que acontece, irmãos? Nós desprezamos às vezes a oração,
Ou então, às vezes, nos aproximamos de Deus com uma atitude equivocada, porque a gente acha assim, que a nossa oração move Deus. A gente tem essa sensação. Alguém aí disse a certa vez que a fé move a mão de Deus, então a gente vai orando, esperando assim, Deus está lá no céu, paradão, né? Na nossa cabeça, né? Deus não está fazendo nada. Tem nada para fazer, está quieto lá. Nós vamos orar e Deus começa a mexer a mão. A Anelisa está orando, vou mexer uma mãozinha. Ih, parou de orar. Parei também. Ah, não, peraí que ela orou de novo. Não, irmão. Quando a gente ora, não somos nós que movemos a mão de Deus. É Deus quem move a gente. É na oração que Deus move você. É na oração que Deus impulsiona você. Quando teu coração está diante de Deus, independência de Deus, então Deus pode moldar o seu coração. Neemias ia para a oração e Deus não mexia com as outras peças, Deus mexia com Neemias. Deus dava para Neemias a estratégia, foi Deus quem deu para Neemias a estratégia para falar com o rei e pedir ao rei, foi Deus quem deu para Neemias a estratégia de colocar guardas nos muros, um com a espada na mão e com a colher de pedreiro na outra. Neemias, Deus ia dando as estratégias. Você quer ser forte, quer superar os obstáculos, você precisa aprender o valor da oração e o valor da dependência de Deus. Neemias não caiu em nenhuma das ciladas. Nós falamos que levantaram opositores contra Neemias, mas Neemias não caiu em nenhuma emboscada. Nenhuma emboscada. Olha o que John Maxwell vai dizer sobre isso. É possível evitar as emboscadas. É só caminhar bem perto de Deus o tempo todo. Você vai evitar as emboscadas. Se você caminhar pertinho de Deus o tempo todo, você vai evitar todas as emboscadas, porque Deus está com você, porque Deus vai te ajudar, porque Deus vai te orientar. Aí tem uma frase que alguns dizem ser de Santo Agostinho, outros dizem que não, mas tem uma frase que diz o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Sabe, o que depende de Deus, você ora, você clama, você busca, mas também faz a sua parte. Senhor, abençoa, Jesus, estou aqui, Jesus, segunda-feira, Senhor, 3 horas da tarde, Jesus, segunda-feira, aqui, abençoa, Senhor, para que eu possa conseguir um emprego. Tá, Senhor, só abençoa, vai na frente. Deus, eu estou com tanta preguiça, Senhor, que o Senhor podia mandar um e-mail do currículo para mim, Deus, eu estou aqui assistindo a sessão da tarde, Deus, Lagoa Azul 9, estou aqui, Jesus, me ajuda aí. Meu irmão, você não vai pregar nunca, não é só orar, é agir também. E ainda, quer o segredo da vitória? Olha o que o Henry vai dizer aí, veja o que Deus está fazendo e junte-se a Ele. O que Deus está fazendo que está dando certo? Deus está te dando uma direção, Deus está te conduzindo num caminho, as portas de Deus vão se movendo a seu favor nisso. Junte-se o que Deus está fazendo. Mas como é que eu vou saber o que Deus está fazendo se eu estou longe de Deus? Como é que eu vou saber o que Deus quer para mim se eu estou tão longe de Deus? Aliás, essa pergunta é muito feita em gabinete para a gente. Pastor, como é que eu sei quando é Deus que está falando comigo? Eu te explico. Quando eu ligo para minha esposa, mesmo de um número diferente, ela ouve minha voz e automaticamente ela sabe que sou eu. Não é só porque ela me ama, e muito, demais da conta. Não é só por conta disso, mas é porque nós temos um relacionamento. E quando eu tenho um relacionamento com Deus, quando Deus fala comigo, eu sei que é Ele que está falando, porque eu tenho relacionamento com Ele. É uma relação de intimidade. Muita gente pergunta, até para poder aproveitar esse exemplo, como é que a gente consegue pregar junto? Tem um monte de gente que fala bem assim: vocês ensaiam, você só pode ensaiar. Como é que você sabe que ele vai parar de falar e a hora de você entrar, como é que ele sabe? Intimidade. Intimidade. Eu conheço até a entonação da voz do Elienda, eu sei quando ele vai concluir o pensamento. Essa mulher me ama, gente. Ah, meu Deus do céu. Mas eu não estou falando isso para nos gambar, não. Estou falando isso para eu também, amo. Mas não estou falando isso para nos gambar, não. É só para usar a metáfora para falar sobre o relacionamento com Deus. Quando você está em dependência de Deus, quando Deus respirar, entre aspas, tá, gente? Estou usando aqui uma linguagem humana para me referir a Deus, né? Um antropomorfismo. É? Quando Deus respirar, minha esposa, você vai saber. Ele está respirando, é minha hora de entrar em ação agora. É intimidade, dependência de Deus. Olha só. E falando em minha esposa, olha o que essa minha esposa escreveu aí, uma frase bacana. Uma frase para nós. Oxi. Uma pessoa forte é aquela que entendeu que não tem força em si mesma. Ela só pode ser forte quando descobrir que sua força está no Senhor. É isso que o apóstolo Paulo falou. Ele pediu a Deus que tirasse o espinho na carne, lembra? E Deus respondeu o quê? Paulo,
A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí Paulão vai dizer assim, então muito mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Você não tem força em você mesmo. Você vai ser forte quando a sua força estiver no Senhor. Amém? Por isso eu queria te convidar a fechar os seus olhos nesse momento, abaixar a sua cabeça. E diante de tudo que nós falamos, dessa força contagiante, eu gostaria de fazer um convite muito especial para você. Na verdade, eu gostaria de fazer 2 convites especiais. Como nós dissemos, a força nunca está em nós, a força precisa estar em Deus. E se a minha vida não está em Deus, eu estou desintonizado do Senhor, eu estou afastado de Deus, eu não estou vivendo com Deus, automaticamente, as coisas não vão dar certo da forma de Deus. Meu convite para você é que hoje você simplesmente diga, eu quero pegar o controle da minha vida, entregar na mão de Deus e deixar que Deus tome as decisões por mim.